Bom dia, pessoas. Hoje está aqui. Agora que eu tô com o dente sujo, né? Que eu tô comendo. Eu não posso mostrar minha filha que ela tá sem camiseta aqui do lado. Deixa eu soltar meu cabelo, né? Só apareço aqui com o cabelo maluco. Vamos fingir costume. Olha, gente, acordei assim. Tomo meu café assim. Luz do sol. Como é que tá o tempo? Neblinão. Parece serração quando você tá descendo a serra. Serração da serra. Hoje é sábado. E hoje é um dia muito importante, né, Zozoca? Por quê? Por que hoje é um dia importante? Cuidado, você não pode aparecer sem camiseta. Porque O que vai acontecer hoje? eu vou jogar futebol. Futebol de mão ou futebol de pé? Eu não sei. Pé, chama soccer. Mas eu queria ir a mão. Você queria jogar o de mão? A mamãe não quer que você jogue o de mão, não. Por quê? Por quê, filho? Peraí. O futebol é um esporte... Futebol de mão, tá? Não o soccer. O futebol é um esporte de muito contato. Eles se batem toda hora. Eles têm que usar capacete, não tem? Eles se batem toda hora e sempre tem alguns... Os atletas que jogam isso podem desenvolver alguns problemas por causa dessas pancadas constantes que eles têm. O futebol de perna também. Quem é atleta mesmo acaba tendo, às vezes, alguns problemas no joelho, no pé. Mas você não vai ser um atleta pra vida, né? É só pra se divertir. Se você quiser ser atleta pra vida, você também vai ser. Vou contar pras pessoas o que aconteceu, tá? O que aconteceu? Já faz tempo, né, que a gente te pergunta se você quer fazer soccer e você não queria, certo? A sua irmã tá rindo também. O que você tá rindo, menina? Uma cachorra, a cachorra tá arrastando aqui o negócio. Como eu estava tentando dizer... Nós já tínhamos chamado o Ethan, né, pra fazer futebol várias vezes, mas ele não tinha interesse, ele não queria fazer. Pois bem, aqui na cidade tem alguns programas de 2 meses só, que tem um custo assim bem baratinho. Por exemplo, para fazer 2 meses, acho que 9 aulas, não sei. 2 meses de aula, $50. Isso daí a gente não pagaria, né, uma escolinha de futebol. Então é realmente para criança experimentar assim no início do verão, antes das férias. Se ele gostar, né, a gente pode procurar uma escolinha aqui na cidade ou nas cidades ao redor. Se ele não gostar, ele tem a oportunidade de experimentar outras coisas. Um tempinho atrás, você fez uma aula de jiu-jitsu. Ele não gostou. Por que você não gostou? Porque quando eu gostar e fica tarde, ele não gostar de ver TV. Entendeu? Ó, o negócio foi o seguinte, a aula do jiu-jitsu, né? O Ethan nos falou que queria fazer uma luta. E eu acho muito importante essa questão dos esportes, eu vou falar depois. Deixa eu contar primeiro o caos. Ethan fez uma aula experimental de jiu-jitsu, porque tem uma academia aqui pertinho. E aí eu vi que tinha pra idade dele. Só que ele tava assim... Ele era o menor, né? 5 anos é o menor da turma. A turma dele devia ser de 5 a 8, 9. Uma criança de 5 pra uma criança de 9, gente, é muita diferença. Então, ele ficou incomodado com algumas coisas, né? Primeiro que a aula começava às 5h15 da tarde, né, filho? O Ethan já tá começando a ficar com sono, porque ele dorme às 7h30, então 6h30 a gente já tá no banho. Ele ficou um pouco frustrado, porque ele achou muito difícil os exercícios, né? Eu conversei com ele, falei que tudo, né, com o passar do tempo, vai se tornando mais fácil e tal. Mas ali na hora ele ficou... Acho que foi um bombardeio, sabe, de informação. Tinha muita criança, era uma turma bem cheia, eu não sabia que ia ser tão cheia assim. Tinha muita criança, todo mundo ali sabia o que estava fazendo e ele estava meio perdido por conta do inglês, né? Porque são palavras que você não conhece, tipo o instrutor ali, o mestre, o sensei, o jiu-jiteiro, tá dando uma instrução com uma palavra específica, sabe? Do nome do exercício. Por mais que ele demonstre, ele fale como fazer, até eu ficava meio, o que é pra fazer aí? Aí quando eu via ele fazendo, as crianças fazendo, eu entendia. Então eu sinto que ele tava ali na mesma coisa. Então, a dificuldade dos movimentos, muito cheio, ele estava se sentindo meio deslocado, cansado. Chegou no meio da aula, ele pediu para parar, ele estava realmente muito, assim, sobrecarregado, sabe? Deu para perceber. Ele estava bem, assim, desesperado. Aí, óbvio, né, o Nilco, ele falou, mas aí o dia que eu não for pro jiu-jitsu eu não vou poder assistir TV? Porque ele tem a horinha de TV dele todos os dias. E aí é um ponto que me pega, gente, a questão dos eletrônicos, das telas. Se a tela... rouba momentos das nossas crianças que deveria acontecer, tem um problema aí, né? Por exemplo, se o seu filho, não quero, sempre quis
sei lá, sair pro passeio no parque no sábado. Todos os sábados vocês fazem um passeio em família, depois vocês saem pra almoçar fora, e é o momento família de vocês. Aí, de repente, seu filho não quer mais fazer isso porque ele quer ficar jogando videogame. Pera lá, tem um problema aí, né? Se isso tá influenciando na vida da criança, a gente tem que olhar. Um bichinho, por isso que ela tá batendo, né? É um pernilongo. Mas ele pica coisa? Não. O pernilongo, filho, ele só... Ó, não são todos os tipos de pernilongo que picam. E você tem que estar dormindo lá quietinho, assim, distraído, ele vem e te pica. Se você tá aí brincando, se movimentando, ele não vai vir te picar. Então esse foi o assunto que eu conversei com ele. Se ele não queria fazer por causa de todos esses fatores que eu falei, que eu verdadeiramente acredito, ou se era por conta da televisão. Porque se era por conta da televisão, a gente tinha um problema aí, né? Não tava sendo tão positiva a televisão ao longo da semana. Então eu falei, tudo bem, não tem problema. Daqui a um tempo você pode tentar de novo, ou a gente acha outro esporte. E aí abriram inscrição aqui na cidade, né? Pra idade dele tinha futebol e mais uma outra coisa só. Tá preparada? Pode soltar? Uh-oh. Uh-oh. Nossa, matou o cachorro e o pintinho. Sabe o que é meu tripé? A bunda do Jake. É muito difícil prender cabelo de criança. Eu tô aqui tentando, ó. Ai, Zoe, não mexe a cabeça, Zoe, que a mamãe perde tudo que a mamãe fez. Será que já dividiu? Não, pera. Onde é que é o meio dessa cabeça? Ali. Ixi, não ficou no meio. Peraí. Que penteado bonito, olha. Vamos ver o resultado? Porque o meu tá... deixa eu ver. Olha aqui pra mamãe. Esse é o rabicó do Didi. Obrigada, Didi. Você foi um ótimo cachorro tripé, viu, senhor? Deixa eu ver seu cabelo. Iti, Malia, que coisa bonita. Eu dei o meu melhor, tá bom? Saiba disso, filha. Mamãe vai melhorando com o tempo. Isso, mas não mexe. Ai, do que você vai sentar no carro, né? Seu papai vai andando com você até o campo. Você gostou do seu cabelo? Sim, ok. É o que importa. O que importa é a intenção. E a intenção da mamãe foi das melhores. Não, puxa, foi muito difícil o que a mamãe fez. Muito Eu comecei a falar o lance dos esportes, né? Na infância. O Ethan, ele não tava fazendo nenhuma atividade extracurricular porque, imagina, ele tava indo pra escola das 9 às 3 da tarde. 2 vezes por semana a gente ia na fono. Então tava pesado. E as atividades que ele queria era durante a semana, tipo 5 horas da tarde, 30 minutos da nossa casa, sendo que a gente já passava 2 horas no carro, né, pra ir e voltar da escola. E era longe da escola. Então eu deixei assim, já que a gente já tava, né, com plano de se mudar, eu falei, não, então vamos pra quando a gente se mudar. E aí por isso que eu gostei do futebol, porque é de sábado. Eu acho legal, né? É importante pra criança ter atividades extracurriculares, mas também é importante a gente não sobrecarregar, né, nossos filhos. Não é muito difícil a gente ver crianças com aquela agenda lotada, que a criança não tem tempo de ócio. E é importante, né, para as crianças ter tempo de ócio, ter tempo para ficar sem fazer nada, para brincar em casa. E eu tô perdendo muito cabelo. Fechou de novo? Não sou cada passada de mão. Ai, deixa a mamãe abrir pra você. E aí, tem uma questão, né? Sobre, pera lá, meu filho não gostou, eu deixo ele desistir já na primeira aula, ou eu incentivo, ou eu forço, eu obrigo, né? Trazer essa decisão de qual vai ser a atividade, né? Você selecionou ali as atividades que cabem na agenda, cabem no bolso, que funcionam, e trazer ele pra junto pra ver quais são as preferências dele. Você também olhar, né, na hora de você selecionar o que você vai apresentar pro seu filho, você olhar quais são as habilidades que ele tem, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, quais são as atividades que você tem disponível, pra chamar ele junto, porque também, assim, a gente
tem uma despesa, né? Você gasta com mensalidade, com material, com roupa. E aí a criança vai em uma aula e não gostou e já não quer ir. E todo esse investimento que a gente fez. E será que apenas uma aula é o suficiente para ela saber se ela gostou ou não gostou? Quais são os fatores ali que tá fazendo com que ela não goste? Por exemplo, eu identifiquei qual foi o problema ali no caso do jiu-jitsu. A gente ainda não tinha feito nenhum investimento. Era uma aula gratuita que a gente pode fazer a primeira aula. Mas eu fui buscando opções que ele pudesse fazer uma aula gratuita para ele ver o que ele acha. Porque às vezes realmente uma aula não é o suficiente. Às vezes na primeira aula a criança tá deslocada, tá envergonhada. Tipo, eu percebi isso demais nessa primeira aula de jiu-jitsu do Ethan. Ele tava muito empolgado no início, só que ele foi vendo que primeiro que tinha muitas atividades, muitos exercícios em dupla. E ali as crianças já se conheciam, formavam as duplas e ele ficava sozinho. E aí vinha o instrutor jiu-jiteiro sensei, trazia uma criança que também tinha ficado sozinha pra fazer dupla com ele. E era uma criança que tava meio que na vibe do Ethan, parece. Meio que ele tava meio avoado, ele não queria meio que fazer. E aí o Ethan não tava entendendo o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Ele tentava copiar o movimento, mas ele não sabia que era pra esperar. Então, tipo, tava todo mundo em pé, ele já tava deitado, assim, na posição. E eu vi que ele foi ficando, assim, constrangido. Que ele foi ficando muito, muito frustrado, muito tentando segurar o choro. Aí ele veio pra mim e tudo bem, né? Eu propus isso no início, eu falei, olha, nós vamos, se você não gostar, tudo bem, você não precisa ir mais, a mamãe não tá fazendo sua inscrição, é uma aula gratuita, é pra isso mesmo, pra você ver, observar, ver o que você acha. Nós ficamos até o final da aula, pra ele ficar observando, e porque eu ia atrapalhar a aula, né, passar ali na frente de todos os pais, pedir pra abrirem a porta pra mim, então eu falei, não, então a gente vai ficar aqui esperando, e a gente ficou, eu, ele e a Zoe. Enfim, mas eu sei da importância dele praticar um esporte, e também dele ver isso dentro de casa, porque, gente, não adianta. Esse negócio de faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não funciona na criação dos filhos. É muito faça o que eu faço e repita o que eu falo. É isso que acontece, tá? Então, assim, não adianta nada, a gente também não faz nada, é super sedentário, se alimenta super mal e quer que a criança tenha uma alimentação balanceada e faça exercício, porque não é assim, né? Eu quero muito me exercitar mais, agora que a Zozo já tá maior, já tá andando, me movimentar, né? Não é academia, não é ir fazer uma atividade estruturada fora de casa, porque não rola, mas me movimentar, né? E que ele perceba isso, que ele presencie isso, né? Que ele observe a mãe dele fazendo essas coisas para que ele se espelhe também. E o papai também, né, Carlinhos? Por que não? Vem comigo. Ethanzico. Ó. De novo mesmo? Vai no outro. Pô. Esse parque é grande, ó. Lá do lado de lá das árvores tem 2 campos, né? De futebol. Que nós estávamos lá. E aí deu o horário da aula, não apareceu ninguém. Aqui tem aula, aqui tem quadra de basquete, tem de tênis. Nem lembro onde é que era ali. Não sei onde é que era de tênis. E ali tem um campo de beisebol. E aqui tem um parquinho que a gente não sabia da existência. E aí os tapados chegaram, estacionaram o carro, tava tendo um jogo de meninas maiores, ficamos lá e nada. Aí chegou mais uma criança da mesma idade do Ethan. E a gente tudo achando muito estranho. Depois de quase 15 minutos de atraso, a gente resolveu trazer eles pro parquinho e dar uma olhada. A gente, pô, vai que tem outra quadra, né? Outro campo pra lá. Será que tem? Tem o campo de beisebol. E tava sendo ali, gente, futebol. Então chegou 20 minutos atrasado. Olha isso. Meu, a cabeça dela. Chegamos atrasados, né? Mas eu entrei lá, ainda apanhamos pra achar onde é que entrava no campo. Olha, gente, parecia uma família de... Fico imaginando já os julgamentos, né? Olha lá, chegando atrasada, não sabe onde é que entra, enfim. Não deu muito certo, não. Vamos ver se semana que vem. Ele fez um exercício e ficou assustado. Semana que vem, trazer de novo. Nessa semana, Carlinhos vai bater bola com ele, vamos conversar bastante sobre isso. E aí eu conto pra vocês como que vai ser semana que vem.
Mas aí a gente ficou lá fora, né, assistindo o treino. Tentamos incentivá-lo, mas não quis voltar. E não tem como forçar, né, gente? Tem coisa que, assim, é a criança, né? Tá escrito Brasil na sua camiseta? Sim. Brasil 10? Você é o melhor de todos? Uou! Muito bem, gatinho. Ela é a sua cara, viu? Qual a moral da fedoria? Eu sei que você gosta de escutar isso. Tem muito gente que diz que ela tem minha boca. Tem mesmo? Sopra forte. Sopra, florzinha. Sopra, sopra.